Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de hoje é sobre raiz quadrada exata. Bem-vindos ao canal Matemática e Prática. Nessa primeira parte vamos ver um pouquinho sobre a história que envolve aí a raiz quadrada. Então, quem foram os povos que primeiro, começaram a usar aí a raiz quadrada? Foram os povos hindus, Então, eles foram os primeiros a usar regras para extrair raízes quadradas. O símbolo da raiz quadrada foi usado pela primeira vez em 1525, num livro do matemático alemão Christoph Rudolph. E o símbolo que era usado nessa época, em 1525, era desta forma, diferente do que a gente usa atualmente. A origem do símbolo provavelmente veio da letra R, da palavra radix, que em latim significa raiz. Em 1637, um bom tempo depois, René Descartes, que é um filósofo, matemático e físico francês, ele introduziu neste símbolo o traço, que é esse traço aqui de cima, que antes o símbolo vinha até aqui só, e ele acrescentou esse traço, que usamos até hoje. Então, a raiz quadrada, ela sofreu uma modificação aqui no símbolo, Durante muito tempo foi usado dessa forma e depois passou-se a usar dessa forma aqui. Na próxima parte agora vamos ver alguns exemplos de raiz quadrada. Pessoal, vamos ver então agora a representação de uma raiz quadrada. Eu trouxe como exemplo para vocês a raiz quadrada de 9 e trouxe também os nomes que envolvem aqui a raiz quadrada. Então, nós temos primeiro o nosso radical aqui, que é o símbolo, esse símbolo aqui, no caso, ele é chamado de radical. E de cá nós temos o índice. O índice é o que fica aqui no nosso radical. Quando a gente fala raiz quadrada, é porque não tem nada aqui. Quando vocês olham, observam que não tem número nenhum aqui, significa que é uma raiz quadrada. Se fosse uma raiz cúbica, por exemplo, estaria constando o 3. Ou uma raiz quarta, estaria constando o número 4 aqui. Mas nós estamos falando hoje de raiz quadrada. Então, no nosso exemplo, não consta nada aqui no índice. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Então, 3 é a nossa raiz. E 9 é o radicando. Radicando, então, é o número que está dentro do radical. E o 3, que é a raiz, é a nossa resposta aqui em relação à raiz quadrada de 9. E por que a raiz quadrada de 9 é 3? Quando a gente fala em raiz quadrada, nós temos que pensar no número que a gente possa multiplicar por ele mesmo e vai encontrar o número que está no radicando. Então, o 3 é o número que eu multiplico por ele mesmo, O 3 vezes 3 é igual a 9. Então, nós também podemos pensar nessa representação do 3 vezes 3 pelo 3 ao quadrado, Relembrando aí da nossa potenciação que a gente já viu na aula anterior. Então, quer dizer que potenciação e radiciação são operações inversas. Assim como a adição tem a operação inversa, que é a subtração tem a operação inversa, que é a adição. Na potenciação e radiciação também, uma é inversa da outra. E eu também posso fazer a representação geométrica dessa raiz quadrada de 9, que é dessa forma aqui. Então, eu fiz um quadro, com 3 de lado aqui, 1, 2, 3 espacinhos, de cá 3 também. Então, eu multiplico 3 vezes 3 e eu obtenho 9. Então, aqui eu tenho os 9 quadradinhos. Mais para frente, vocês vão estar vendo também que essa multiplicação desse lado vezes esse lado tem a ver com a área de uma figura geométrica. E vamos a mais dois exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Então, temos aqui a raiz quadrada de 36. E qual é a raiz quadrada aí de 36? Vamos pensar no número que a gente multiplica por ele mesmo e dá 36. Na tabuada do 6 é o 6, 6 vezes 6 eu tenho 36. Então, é o 6, pois 6 vezes 6 é igual a 36. Lembrando que a gente pode representar esse 6 vezes 6 por 6 ao quadrado. E agora eu tenho a raiz quadrada de 64. Então, não tem índice nenhum aqui, raiz quadrada. Qual é o número que eu multiplico por ele mesmo que dá 64? O 8, Na tabuada do 8, então, 8 vezes 8 eu tenho 64. Pois 8 vezes 8 é igual a 64. E podemos representar 8 vezes 8 por 8 ao quadrado. Espero que vocês tenham compreendido aqui um pouquinho sobre raiz quadrada. E agora vamos fazer mais algumas atividades para vocês praticar um pouco mais. Pessoal, vamos então resolver mais alguns exemplos.
Se você quiser praticar um pouco, resolve e depois você confere comigo. Raiz quadrada de 0, 0, porque 0 vezes 0, 0. Raiz quadrada de 1, 1, porque 1 vezes 1, 1. Raiz quadrada de 25, 5, porque 5 vezes 5, 25. Raiz quadrada de 81, 9, porque 9 vezes 9, 81. Raiz quadrada de 121, 11. 11 vezes 11, 121. Raiz quadrada de 144, 12. 12 vezes 12, 144. Raiz quadrada de 169, 13, porque 13 vezes 13, 169. Raiz quadrada de 196, 14, porque 14 vezes 14, 196. Raiz quadrada de 225, 15, porque 15 vezes 15, 225. E, por último, raiz quadrada de 400, que dá 20, porque 20 vezes 20 eu tenho 400. Pessoal, vamos então agora resolver um problema. Uma região quadrada tem área igual a 256 metros quadrados. Qual é a medida do seu lado? Aqui eu fiz o desenho para vocês, né, do que está sendo falado no problema, né, de uma região quadrada com a área de 256 metros quadrados. Quer dizer que essa região inteira aqui dentro mede 256 metros quadrados. E pergunta-se qual o valor do lado, então eu quero saber qual o valor desse lado. E aí, para responder, a gente vai usar a raiz quadrada, porque a raiz quadrada é o número que eu multiplico, né, por ele mesmo e dá o valor daqui de dentro. Então, vamos fazer nossa raiz? Raiz quadrada de 256. Qual o número, então, que eu multiplico por ele mesmo, que dá 256? É o 16, pois 16 vezes 16 é igual a 256. Então, qual a nossa resposta? Então, a resposta, medida do lado, igual a 16 metros. Porque é comprimento, por isso a gente colocou metros. Vamos fazer mais um problema. Só vamos, então, agora responder a última atividade dessa aula. Carlos quer cercar um terreno de forma quadrada, cuja área é 169 metros quadrados. Ele pretende colocar 4 fios de arame em cada lado do terreno e deixar um portão de 2 metros de comprimento em um dos lados. Aí a pergunta é, quantos metros de arame ele gastará, né, para cercar todo o terreno dele? Então aqui nós temos essa situação representada aqui nesse desenho. Tem-se um terreno quadrado com a área de 169 metros quadrados e ele quer cercar com 4 fios de arame em volta e falou também que um dos lados vai se deixar um portão de 2 metros, que foi o que eu coloquei aqui, deixando esse portãozinho. Primeira coisa que a gente tem que pensar é descobrir o valor de cada lado. Para isso, nós vamos usar a raiz quadrada. Então, qual é a raiz quadrada de 169? Nós já vimos na atividade que raiz quadrada de 169 é 13. Então, cada lado aqui vai valer 13 metros. Então, agora nós temos que descobrir quanto que ele vai gastar lá de arame. Mas vai colocar 4 fios de arame em volta aqui do seu terreno. Primeira coisa a gente tem que pensar, então, somar todo o valor, né, do comprimento do terreno. Então, cada lado do terreno vai ser 13 metros, menos o lado que vai estar o portão, porque no lado do que está o portão a gente tem que tirar 2 metros. Então, se era 13 metros, vai ficar 11 metros. Então, vamos fazer essa continha aqui, ó, vamos somar tudo, ó, 13, mais 13, mais 13, e desse lado a gente soma 11, porque a gente tirou o portão. Vamos ver quanto que dá o total do comprimento do terreno, que é o perímetro desse terreno. Então, aqui nós temos 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10. Fica 0 e sobe 1. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, o perímetro do terreno, uma volta, né, nesse terreno, tirando o portão, deu 50 metros. Mas ele quer colocar 4 fios de arame. Então, agora nós vamos multiplicar 4 vezes os 50 metros para achar o total. Então, 4 vezes 50, a gente sabe que vai dar 200, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Então, deu 200 metros de arame que ele vai gastar. Então, nossa resposta. Quantos metros de arame ele gastará? Resposta, ele gastará 200 metros de arame, então. Pessoal, termina aqui então a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido bastante aí sobre raiz quadrada. E se você gostou da aula, curta e compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Nossa próxima aula será sobre expressões numéricas. Conto com vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.